Está muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de normas de saúde e segurança do trabalho, vídeo específico sobre ANR4, tá? Seguindo aqui a parte 2 do nosso aulão, digamos assim, sobre bota o like, compartilha esse vídeo, inscreve e conheça o nosso site, napratica.net. Lá no nosso site tem vagas de área de saúde e segurança. Com certeza que você vai curtir muito. Várias vagas lá, desde técnico de trabalho, estagiário, analista, enfim. Beleza? Bora pra vinheta e em seguida já voltamos pro vídeo pra aula. Bora! O SESMIT, que é o Serviço Especializado, né, Segurança e Medicina do Trabalho, deve ser composto por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança TST, enfermeiro do trabalho e auxiliar técnico do trabalho, obedecido ao anexo 2. Bom, ele deve ser composto, mas não necessariamente vai ter que ter. Vai depender de conforme ali na outra aula, na nossa primeira aula, vai ter que ter que vai ter que estar lá no dimensionamento. Se não tiver no dimensionamento, não vai ter essa necessidade, beleza? Os profissionais integrantes do SESB devem possuir formação e registro profissional em conformidade na regulamentação. Por exemplo, eu, engenheiro de segurança, tenho formação de engenheiro de segurança, tenho registro profissional no CREA. Eu, enquanto TST, tenho formação de TST, tenho registro aonde? No Ministério do Trabalho e Emprego. É isso, tá? O SESB deve ser coordenado por um dos profissionais integrantes desse serviço. Então, quem vai coordenar o SESB é um desses integrantes, beleza? O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar técnico de enfermagem do trabalho, o TST e o auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho deve dedicar 44 horas por semana para as atividades do SESB. Então, o TST e o técnico, e o auxiliar técnico de enfermagem ou técnico de enfermagem do trabalho têm que ser contratados por 44 horas semanais, tá? De acordo lá com o anexo da ANR4. A modalidade de SESB individual, caso a organização possua mais de um técnico, conforme previsto nessa ANR, as escalas de trabalho devem ser garantidas de forma a garantir o atendimento por pelo menos um desses profissionais em cada turno, que atingir 100 ou mais trabalhadores para atividades de grau 3 e 50 ou mais trabalhadores para atividade de grau de X4, sem implicar em acréscimo de profissionais. Lá, caso a empresa tenha mais de um TST, as escalas de trabalho dessas pessoas, desses dois TSTs, deve ser dividida de uma forma que atenda pelo menos ali 101 ou mais trabalhadores trabalhando para as atividades de grau de risco. Por exemplo, tem que ter um técnico de segurança que trabalha num horário que atende 60 colaboradores e outro que atenda ali mais uma parte desses colaboradores. Vamos supor assim, se eu tenho aqui, ó, grau de risco 3, aqui, ó, tem dois TSTs, são dois TSTs, tá? E eu tenho dois TST técnicos que trabalham em turno. Tem ali 200 colaboradores, tá? E meu TST entra das 8 às 5 da tarde. Esse meu TST, um deles tem que pelo menos fazer um turno que atenda um horário específico, onde atenda pelo menos 101 colaboradores trabalhando no turno, tá? Então, se eu tenho dois técnicos, e eu vou dividir turnos de trabalho para esses técnicos, pelo menos um desses técnicos tem que trabalhar no mesmo horário que esteja trabalhando 101 ou mais trabalhadores. Caso a minha empresa tenha de risco 4 e eu tenha dois TSTs, eu tenho que ter um técnico trabalhando onde tem pelo menos, naquele momento, 50 ou mais trabalhadores atuando.
Eu não posso botar um TST para trabalhar num horário onde eu tenho 20 pessoas. E aí no outro horário onde tenho 80 pessoas trabalhando, tem menos de 101, né? Vai se enquadrar aqui, grau de risco 4. Imagina, grau de risco 4. Eu tenho 70 colaboradores. Aí eu boto para trabalhar no turno. Tem 20, o TST. E aí no turno que tem 50 eu não deixo ninguém. Não, tem que ser o contrário, entendeu? Já o engenheiro de segurança, o médico do trabalho e o enfermeiro devem dedicar no mínimo 15 horas, que a gente chama de tempo parcial. Ou 30 horas, que é o tempo integral por semana para atividades SESB, de acordo com o estabelecido no anexo 2. Anexo 2, meus amigos, vamos lá. Anexo 2, funcionamento do SESMIT, aqui, ó. Aqui, vamos ver aqui, ó. Engenheiro, vendo esse asterisco aqui? Tempo parcial, mínimo de 3 horas. Então, se eu tiver um hospital com 500 a 1000 funcionários, eu vou ter que ter pelo menos um engenheiro trabalhando 3 horas. Se eu tiver hospital com 1001, eu vou ter que ter um engenheiro de segurança em tempo completo, tá? Que é normal. Aí vai vir para a regra aqui da norma, vai ser o tempo integral, tá? De acordo com o estabelecido lá no anexo, respeitada a legislação pertinente para expediente de trabalho. Olha que interessante, já no outro item, no 4731, esse aqui, ó, e olha o que a norma fala. Relativamente aos profissionais referidos no 437, engenheiro, médico, caso a empresa queira dividir o tempo integral dele e contratar 2 engenheiros de segurança, cada um fazer 15 horas, por exemplo, pode ser feito. A norma fala que, para cumprimento das atividades do SESMIT em tempo integral, a empresa pode contratar mais de um profissional desde que dedique no mínimo metade de carga horária semanal. Pode ter esse mesh. E aos profissionais do SESMIT é vedado exercício de atividades que não façam parte das atribuições previstas no 4.3 e em outras normas durante o horário de trabalho. Porém, pega no local. Gestor, teu é de uma atividade. Tá? O que aconteceu comigo? Tu vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Vai dizer não para ele? Sejamos realistas. Sejamos realistas, não é assim que funciona o baile, né? Então, fala que atividades do SESMIT sempre, mas aquele a mais, ligado. A organização deve garantir os recursos necessários para o cumprimento das questões, né, dos objetivos e atribuições do SESMIT. A empresa tem que garantir todos os recursos necessários para essa atividade. Modalidades do SESMIT. Grande aqui. O SESMIT pode ser constituído na modalidade individual, regionalizado ou estadual. Então eu posso ter um SESMIT que vai ser individual, regionalizado por região ou estadual. O SESMIT, independente da sua modalidade, ele tem que deve atender estabelecimentos na mesma unidade da federação, ressaltados previstos no item 4.3. Tá? O que é unidade da federação? São, por exemplo, os estados. A organização deve constituir SESMIT individual quando possuir estabelecimento enquadrado no anexo 2 da CNF. Imagina, lá no anexo 2, que eu tenho uma clínica de saúde que faz atendimento médico, e essa clínica é grau de risco 3. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. E essa clínica tem 150 funcionários. Ela vai ter um SESMIT individual, porque ela só tem um estabelecimento. Esse técnico de segurança, que é o SESMIT, vai atender essa clínica, porque a empresa só tem esse estabelecimento. Entenderam? Já
próximo item vai trazer o quê? O SESMIT regionalizado. A organização deve constituir um SESMIT regionalizado quando ela possuir estabelecimento que se enquadre. Ela vai ter um estabelecimento. Você vê aqui? Ela vai ter um estabelecimento que se enquadra, tá? E outro que não se enquadra. E outro que não se enquadra. Acompanhando, pessoal. E outro que não se enquadra, tá? Então, eu vou ter um estabelecimento que se enquadra com SESMIT e outro que não. Por exemplo, aqui embaixo. Exemplo. Eu vou ter um estabelecimento que vai ser grau de risco 3. Grau de risco 3. E ele vai ter. Errado, grua ali, grua, não é grua, é grau. Eu tenho, vamos supor que a empresa tem um estabelecimento. Essa clínica, ela é uma clínica, tá? Grau de risco 3 e ela tem 105 funcionários. Clínica, ambulatório. E aí ela tem outro estabelecimento, grau de risco 1, que tem 15 funcionários. Tá? Tem a parte administrativa. Então, nesse caso, o primeiro estabelecimento, que é o que tem o SESB, que tem o enquadramento, ele vai estender a assistência em segurança e saúde ao demais, considerando o somatório de todos. Então, aqui nesse caso, tem total de 120 colaboradores. E esse meu SESMIT vai atender os dois. Entenderam? Vai atender os dois. Beleza? Dúvidas? Nos comentários. Quando mais de um estabelecimento se enquadra no anexo 2, a empresa pode constituir um SESMIT. Pode constituir mais de um SESMIT regionalizado. Tá? Assim, não entendi, Bruno. E vamos de novo. Pô, aqui um passinho que tem. A clínica, agora, tem um ambulatório. Tem um ambulatório. Mais atendimento médico. Grau 3. 110 funcionários. Tá? Então, nesse caso, vamos olhar aqui no quadro. Grau de risco 3, 110 funcionários. Técnico. Tá? Então, essa empresa com esse ambulatório vai ser na cidade de São Paulo. Tá? Essa empresa vai ter esse ambulatório lá em São Paulo, capital. ST. Agora essa empresa decidiu expandir e tem um ambulatório com atendimento médico também, grau de risco 3, no Rio de Janeiro, com 105 funcionários. Não. São Paulo, São Bernardo do Campo. E vai ter um TST também.
Então, a empresa, nesse caso, vai ter o quê? 2 SESMITs regionalizados. Ela vai ter 2 SESMITs regionalizados. Mais de um. Entenderam? Caso a organização deve constituir SESMIT estadual. Já vai mudar, estamos criando um SESMIT estadual. Quando o somatório de trabalhadores de todos os estabelecimentos da mesma unidade de federação, todos os colaboradores, todos somados de São Paulo, mesma unidade de federação, alcance o limite previsto no anexo 2, desde que nenhum se enquadre. Sim, Bruno. Vamos supor que nesse ambulatório 1 eu tenho. Eu quero escrever aqui, não posso escrever mais agora. Esse ambulatório, 110 colaboradores, agora eu vou ter. Eu tô desses PDF aqui. Esse ambulatório 1. Ah, caramba! Esse ambulatório 1 tinha 110, agora eu vou ter 90 colaboradores. E ele não se enquadra sozinho, mesmo usando grau de risco 3. Ele não tem que ter um TST. Então, nesse ambulatório 1, tá ok. Agora, no ambulatório 2, e esse ambulatório é São Paulo, tal. Agora, no ambulatório 2, eu tenho 50 colaboradores. Grau 3, São Paulo, São Bernardo do Campo. O que vai acontecer aqui? Esse somatório vai dar aqui 140 colaboradores. Vai deixar eu criar o SESMIT. Qual SESMIT? O SESMIT estadual. Entenderam? Porque nenhum desses estabelecimentos se enquadra individualmente na questão do SESMIT ser somado. Beleza? Próximo item, 445. Vamos lá, para finalizar aqui, essa INET já está grande, eu vou ter que cortar esse vídeo ainda, vai ficar mesmo assim grande. Quando uma ou mais organizações da mesma atividade econômica, uma ou mais empresa da mesma atividade econômica, localizada no mesmo município, ainda que em diferentes unidades da federação, cujos estabelecimentos se enquadrem, então eles têm que se enquadrar no anexo 2 do lado do anexo 2 da NR4 para ter SESMIT, eles podem ter um SESMIT compartilhado, organizado pelas próprias interessadas ou na forma definida, tá? Lembrando que organização da mesma atividade econômica seria, por exemplo, pode ser uma ou mais empresas da mesma atividade econômica localizadas em um município limítrofe, que é aquele município do lado, e ainda que sejam em unidades diferentes da federação, tá? Problema. Pode ser coladinho ali. Cujo estabelecimento ele tem que se enquadrar no anexo 2. O estabelecimento não pode não se enquadrar, ele tem que ser obrigado a se enquadrar. Essas empresas elas podem se juntar, desde que seja da mesma atividade econômica, tá? Pensa aí, empresa que tem a mesma atividade econômica, as mesmas atividades econômicas iguais. Um exemplo bem grotesco, 2 farmácias, tá? Mesma atividade econômica. Cada uma se enquadra ali, vamos supor, tá? Tô dando um exemplo que não me vem outro na cabeça. Elas se enquadram na anexo 2, então elas podem ter juntas um SESMIT compartilhado, se forem na mesma cidade, ou se forem em municípios ali, um do lado do outro, tá? E isso ainda pode ser organizado pelas próprias empresas, pelas próprias interessadas, em um acordo coletivo, uma convenção coletiva. Outro caso que nós temos é que o SESMIT compartilhado ele pode ser estendido a organizações cujo estabelecimento não se enquadra. Então, se eu tiver uma organização que não enquadra no anexo 2, tem problema. O meu SESMIT compartilhado ele pode atender
essa organização, esse estabelecimento que não se enquadra. Tá? Devendo considerar o dimensionamento somatório dos trabalhadores assistidos e o disposto no item 451 e seus subitens 451 aqui, ó, tá? Mais à frente. E os trabalhadores assistidos pelo SESMIT compartilhado não integram a base de cálculo para dimensionamento de outras modalidades de SESMIT. Os trabalhadores assistidos pelo SESMIT compartilhado, eles não vão integrar. Porque eu posso estender esse meu SESMIT compartilhado para atender uma outra farmácia que não se enquadra nessa tabela. Porque eu tenho duas tabelas, duas farmácias, elas têm um SESMIT compartilhado que atende ali os dois estabelecimentos, e eu tenho um terceiro. E esse terceiro ele não se enquadra no anexo 2. Ok, eu vou estender a cobertura do SESMIT compartilhado, mas esse terceiro, que ele é assistido pelo SESMIT compartilhado, ele não vai integrar a base de cálculo para o dimensionamento. Ele não vai contar lá na quantidade de colaboradores para dimensionamento de outro tipo de SESMIT. Ah, olha, como agora aqui somatório dos 3, por exemplo, eu vou mudar o SESMIT. Não. Vai se aplicar nisso. Beleza? O vídeo de hoje era isso. Muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. E depois vamos para a próxima aula. Dimensionamento 4.5. Um abraço. Até mais.